Boa tarde. A gente conversou bastante na semana passada, na aula atrasada, enfim, semana atrasada, aula passada, sobre mutação. A primeira coisa que você tem que entender, antes de entender mutação, é como o DNA atua. Aquele lance de produzir proteína. E por isso que eu fiz aquela revisão, eu puxei a revisão, falei, olha, a proteína, ela entra na via metabólica. Ao entrar na via metabólica, ela determina a característica, né? Agora, se você tem uma proteína alterada, e eu usei aquele exemplo da frase, né? Falei assim, olha, cada frase é uma frase, cada palavra é um aminoácido, né? E se você troca um aminoácido de lugar, você muda o sentido da frase. Aí a analogia que você tem que fazer, uma mutação, por exemplo, gênica, né? Enfim, é uma mutação em que você mexe na proteína e ao alterar aquilo que a gente chama de estrutura primária da proteína, você cria, né, uma mutação. A gente conversou sobre mutações acontecendo ao acaso, a gente conversou sobre mutações importantíssimas na criação da variabilidade genética nos seres vivos, né? Eu falei para vocês, e talvez se der tempo hoje a gente começa o assunto evolução, exatamente para fazer o link disso aqui com a evolução, né? A gente conversou, deu exemplos de mutações, a gente falou da anemia falciforme, aquela seleção dos heterozigotos, né? O que explica a colega, né? Que de uma forma muito bonita, né? Contou a sua história, né? O susto que ela levou com o exame que ela fez, enfim. E aí a gente começou na aula, no final da aula passada a falar, né? Sobre anemia falciforme é uma mudança na estrutura primária, porque você lembra que troca o aminoácido de lugar com outro? Entendeu? Na verdade, é o seguinte, ó, presta atenção aqui, ó. Olha aqui esse slide aqui, ó. Então, aliás, os slides também vão, viu, Carlinha? Eles vão subir para vocês hoje também, junto com as aulas. Vai um pacotão. Cuidado, são o celular de vocês trava aí, viu? Pessoal da roça, esse 064 aí, ó, trava tudo. Então é o seguinte, Alex, olha aqui, ó, Nicolas Bessa. Trocou um aminoácido de lugar, muda a estrutura primária da proteína. Aí você tem que lembrar, o Alexandre e turma da específica, o seguinte, cara. Aí você tem que lembrar da hemoglobina, né? Esse aminoácido que foi trocado de lugar aqui, né? Ele mexe na estrutura primária. Você tem que lembrar que a hemoglobina é uma molécula de estrutura quaternária, né? E mexendo na estrutura primária, você mexe na hemoglobina como um todo e na forma da hemácia. Então, quando a sua pergunta, né? A pergunta que você acabou de fazer aqui, Alex, você perguntou assim, a anemia falciforme muda qual estrutura das hemácias? Na verdade, essa mutação que você vê nesse slide muda a estrutura primária, né? Da proteína formadora da hemoglobina. E a hemoglobina alterada, que recebeu a valina, ao invés de receber o glutamato, a hemácia muda o aspecto dela, que a hemácia é falciforme. Beleza? Então, quem muda, né, é a proteína. Aliás, aqui um detalhe importante, né, juntando mais coisas, que na específica a gente não precisa poupar você de nada, né? Você sabia que o gene da anemia falciforme é um gene pleiotrópico, né? O que é um gene pleiotrópico? Genética. O que é um gene pleiotrópico? Quem sabe? O que é pleiotropia em genética? Quem acerta essa? Pode pôr no bate-papo, eu espero. O gene para anemia falciforme é um gene pleiotrópico. Ninguém acerta? Não, então é o seguinte, ó. Então é bom, né? Por isso que é bom específico, porque a gente para e pode costurar muita coisa. Pleiotropia. O que é pleiotropia? Aqui, ó, vou até escrever para você aqui, ó. E você tem gente aqui que faz segundo ano, não viu genética ainda, né? Tá aqui a palavra aí, ó, pleiotropia. Pleiotropia é quando um gene ou um par de alelos, como queira, né, influencia em várias características. Entendeu? Então, esse gene para anemia falciforme é um gene pleiotrópico. Embora ele mexa na estrutura da hemoglobina, não, o efeito direto dele é mexer na estrutura da hemoglobina, como a gente está discutindo isso aqui, essa mudança na hemácia, a maneira como a hemácia passa pelos órgãos causa alterações em vias metabólicas dos órgãos, entendeu? Então, por conta disso, é um gene que
a priori, no primeiro instante, ele altera a hemoglobina, né, como a gente está vendo aqui, né, e ele afeta um monte de outras características. Então, toda vez que você tem um par de alelos, ou como queira, um gene, enfim, né, e isso afeta várias características dentro de um organismo, a gente chama então esse gene de pleiotrópico. E esse fenômeno chama-se pleiotropia. Tá? Uma dúvida aqui, a pleiotropia dentro da codominância? Não, não necessariamente, né? Porque a codominância é aquela historinha que os dois alelos têm que se manifestar ao mesmo tempo, né? Na verdade, não é isso. Na verdade, é quando você tem que um alelo ou um par de alelos, como queira, afeta muitas características em condição pleiotrópica. Tá? A codominância é aquela coisa, por exemplo, do sangue AB. Né? Você tem IA e B, e aí, no caso, ali na hemácia, você vai ter os dois aglutinogênios ao mesmo tempo, A e B. Então, os dois genes estão ativos ali. Isso é a codominância. A pleiotropia é quando um par de alelos, ou um gene, como queira, afeta várias características. Tá? Então, vocês vão anotando, né? Vão tirando nota disso, a aula está gravada, vocês assistem quantas vezes vocês acharem necessário. Bom, aí a gente, então, passou para as mutações cromossômicas numéricas, né? E a gente terminou a aula falando sobre as principais, né? A gente mostrou aqui um quadro de aneuploidias. Bom, o que é uma aneuploidia? Aneuploidia, questão de Enem, né? É a situação em que você tem alteração do número cromossômico normal para mais um, menos um cromossomo, mais dois, menos dois cromossomos. Até onde se sabe, não temos mais nenhum tipo de alteração aneuploidia que envolva mais cromossomos. Tipo assim, você poderia me perguntar assim, 2N menos 3. Não, não tem. Entendeu? E aí, né, eu não vou fazer aula macabra, não vou colocar desenho de síndromes aqui, nada disso. Eu vou falar das três, né? Assim, mostrar para vocês três síndromes, as três, né, mais famosas na espécie humana. Beleza? Na próxima aula, teremos um convidado, né, para falar. A pessoa não pôde vir hoje, infelizmente. Teremos um convidado para falar um pouquinho sobre, né, o trabalho com pessoas com síndrome, né, aqui em Goiânia e tal, enfim, eu vou mostrar para vocês depois. Bom, mas o principal, quando você fala em aneuploidia, falar das aneuploidias primeiro, é você saber a causa. Né? Toda vez que fala em aneuploidia, pensando, por exemplo, aqui, ó, na principal, né, não vou dizer na principal, mas na síndrome que mais acomete a nossa espécie, a síndrome de Down, né, é obrigação de qualquer aluno explicar, ainda mais você, menino de escola particular, independente da área que você vai fazer, se é exatas, humanas, biológicas, enfim, né, perguntar assim, por que acontece a síndrome de Down? Porque existe um erro na meiose. Né? A gente explicou isso aqui na aula passada, a questão da disjunção. O que é disjunção? A separação cromossômica. Ela não acontece de forma satisfatória. Entendeu? Então, toda vez que você olhar para uma pessoa que tem síndrome de Down, na sua cabeça imediatamente você vai falar assim, pô, ou o gameta do pai, ou o gameta da mãe, né? Teve um probleminha na meiose, aí gerou, por exemplo, aqui embaixo, ó, um gameta com um cromossomo a mais. Esse gameta com um cromossomo a mais foi fecundado, né, por um gameta normal, e uma pessoa com síndrome de Down tem 47 cromossomos dentro de cada célula. Entendeu? Então, isso é uma trissomia. Trissomia do cromossomo 21, né, como a gente então falou isso na aula passada. Então, quer dizer, tem que saber. Né? Agora, a título de Enem vestibulares, cara, ninguém chega para você e fala assim, ó, a síndrome tal, tem sintomas, não sei o que. É muito comum um aluno de ensino médio ficar preocupado com sintomas de. Vai ter uma aula nossa da específica aqui que a gente vai falar só sobre doenças. E eu quero te mostrar como é que essas questões de Enem e vestibulares estão cobrando doenças. Tem aluno, e é normal, não diga aqui na específica, que pelo que eu vi tá bem filtradinho, tá bom, né? Uma galera super do bem. Mas tem aluno que já acha que é médico. Né? Tem aluno que acha assim que não, eu vou fazer medicina, então para eu entrar gabaritado na faculdade eu já vou estudar os sintomas das doenças. Não há necessidade, Dr. House. Viu, Shepard, ou Grey's Anatomy, Cali, Arizona, enfim, não precisa.
A título de ensino médio, é muito mais importante você saber, por exemplo, a causa, igual a gente está falando aqui, ó, né? Qual é a causa da aneuploidia? Exatamente, né? Uma meiose anômala, como você está vendo aqui nesse slide, né? Então, a gente conversou sobre isso na aula passada. A gente tem as síndromes, né? Síndromes famosas aí, algumas delas. E aqui, por exemplo, a síndrome de Down. Olha aí, ó. Então, o que você está vendo é um cariótipo, né? Todo mundo aqui dentro sabe o que é um cariótipo. Quem não sabe, cariótipo é a observação dos cromossomos, né? De um indivíduo. Você vai fazer isso na aula prática de citogenética na universidade, meu filho. Entendeu? Então, o cariótipozinho, você monta, né? Faz a montagem dos cromossomos do maior para os menores, dos maiores para os menores, né? Até chegar nos cromossomos sexuais, são os dois menores. Entendeu? E num cariótipo humano normal, a gente tem 46 cromossomos. Mas olha aqui, tá até circulado aí, ó. Uma pessoa com síndrome de Down tem, então, né, um terceiro cromossomo 21, a tal da trissomia que a gente está falando. Beleza? Agora, uma coisa que, né, tem que ser dita, e vou deixar meu convidado falar com vocês no próximo encontro, é que quando fala síndrome de Down, embora a gente possa, por exemplo, encontrar várias características comuns, né, você tem um espectro dentro da síndrome. Entendeu? Tem um espectrozinho dentro da síndrome. Ou seja, você tem, igual, por exemplo, nós aqui. Existem alunos, vamos dizer assim, entre aspas, normais, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, por exemplo, tem pessoas aqui que têm habilidade maior em matemática, outras têm habilidade maior em português, outras têm habilidade maior em sei lá, física, não interessa. Uns têm habilidade melhor para jogar futebol, outros jogam melhor futebol. Enfim, você tem, né, um leque. A mesma coisa síndrome de Down. O problema é que a gente, normal, acha que síndrome de Down é tudo igual. E não é, e não são. Entendeu? Então, você tem algumas características comuns, por exemplo, essas que estão aqui, né? E outras que acompanham o pacote, né? Vamos dizer assim, né? A pessoa com síndrome de Down. Entendeu? Você tem, por exemplo, pacientes com síndrome de Down que têm comprometimento, né, de caráter neurológico mais grave, e você tem pacientes com síndrome de Down que executam funções, cara, como quaisquer um de nós aqui. Né? Aí entra aquela coisa da inclusão, né? Um negócio que nós vamos discutir também lá para frente, tal. Entra assim também. Uma história muito assim, ó, uma história muito curiosa, né? Um profissional, né, da área de saúde, uma dessas instituições, né, que existem aqui em Goiânia, mudaram o protocolo lá, só para vocês entenderem o negócio de síndrome. Aí mudaram o protocolo e ao invés de tratar os pacientes por síndromes, então quer dizer, quem tem síndrome de Down fica aqui, quem tem paralisia cerebral fica de lá, quem tem essa síndrome fulano de tal fica aqui, eles mudaram o protocolo e começaram a dividir os pacientes da instituição por idade. Aí tinha uma criança, um adolescente com síndrome de Down, ele tinha 16 anos, né? E aí era a turma dos pacientes com 16 anos. Nessa turma com pacientes de 16 anos tinha esse menino com síndrome de Down, tinha 2 pacientes cadeirantes, casos de paralisia cerebral grave e um outro paciente que eu não me recordo. Sabe o que aconteceu? Olha só, presta atenção no que eu vou te contar aqui. O que aconteceu, cara? Uma história até assim, né, curiosa. O menino que tinha síndrome de Down, ele não queria ficar com esses pacientes. Aí, né, os terapeutas foram intervir, perguntou assim, por que você não quer ficar com eles? Ele olhou e falou assim, eu não vou ficar com esses retardados aqui não. Entendeu? Então, né, olha que, né, é até difícil falar, né? Porque a gente que está de fora, a gente acha assim, não, são todos iguais, e na verdade não são. Entendeu? Então, meu convidado da próxima aula ele vai conversar um pouco sobre isso aqui com vocês. Tá? Os tratamentos, por exemplo, vamos supor, uma mulher descobre-se, né? Porque quando é que você descobre que seu filho, por exemplo, vai ter síndrome de Down? No exame de gestação lá, né, chamado translucência nucal. Vocês já ouviram falar disso, né? É um examezinho, um dos primeiros ultrassons que se fazem, esse exame chama-se translucência nucal. Depois você pode pesquisar isso aí. Beleza, então desde a gestação a mãe já sabe,
que o filho vai ter síndrome de Down. E daí? Quando a mãe grávida descobre, né, ainda nas primeiras semanas, que o filho vai ter síndrome de Down, que providências ela toma? Já pararam para pensar nisso também? Então é exatamente isso que o meu convidado vai falar com vocês na próxima semana, no próximo encontro, tá? Beleza? Então, síndrome de Down, características, né? O principal para nós é lembrar disso aqui, né? Um cariótipo com um terceiro cromossomo 21. A outra síndrome, né? Que é a síndrome de Turner. Turner. Essa aqui, observe, ó, lá no cromossomo X, está faltando um segundo cromossomo X, né? Ou, será, um cromossomo Y que deveria estar ali. Não tem o segundo cromossomo sexual. Então, como não tem o segundo cromossomo sexual, a gente fala que a pessoa é 45, ela tem 45 cromossomos, como você está vendo, né? E a gente fala X0, porque há ausência de um cromossomo sexual. Beleza? E então, essa pessoa X0, ela é, né, como vocês estão percebendo, características do sexo feminino, né? Eu já conheci uma pessoa com síndrome de Turner, ela baixa estatura, né? Tem varia também, né? Tem uma discreta perda cognitiva, né? A gente, ó, pelo amor de Deus, não vai falar retardado, não, viu? Um aluno igual a você, falar retardado, eu expulso você dessa sala, né? A gente fala assim, ó, não tem plenas capacidades cognitivas, né? Então, capacidade cognitiva, né? Ou, né? Cognição, a gente está falando de inteligência, vamos dizer assim. Então, a pessoa com síndrome de Turner tem, né? Embora alguns livros ainda falem, né? Retardo mental, né? Tal. Você pode falar assim, tem capacidade cognitiva limitada. Fica melhor, né? Um termo mais bonito, inclusive. E tem alguns, né, problemas, como, por exemplo, algumas pessoas com Turner, algumas meninas Turner, pode ter, por exemplo, alguns tipos de cardiopatia, né? Uma característica interessante é um pescoço alar, né? Esse músculo aqui, o trapézio, que é esse músculo que desce aqui, ó, nos ombros, ele faz como se fosse um pescocinho mais largo na pessoa que tem Turner, entendeu? A gente chama isso de pescoço alado, né? É uma característica disso aqui também, tá? Que nesse caso, Turner é a segunda, né, síndrome, né, mais comum da nossa espécie. E aqui algumas características, né, como a gente falou, o pescoço alado, né, a deficiência mental, né, a gente está falando. Um detalhe interessante, ó, aqui, ó, uma questão que já caiu, essa questão da pessoa que tem síndrome de Turner, ela não tem o corpúsculo de Barr. Todo mundo sabe o que é o corpúsculo de Barr aqui ou não? Alguém lembra o que é o corpúsculo de Barr? Ou não? É uma Corpúsculo... célula do tecido epitelial? Não. O corpúsculo de Barr é o seguinte, não lembra? É porque é o seguinte, presta atenção aqui. As meninas, todas vocês, senhoritas, vocês têm 2 cromossomos X, concordam? Vocês são XX, né? E um desses cromossomos X, que está dentro de suas células, ele está inativado. Entendeu? E esse cromossomo X inativado, ele forma esse corpúsculozinho aí dentro do núcleo de suas células. Então a gente chama isso de corpúsculo de Barr. A gente pode falar isso depois na aula de citogenética mais na frente. A pessoa que é Turner, como ela só tem um cromossomo X, como é que ela vai ter corpúsculo de Barr? Não tem jeito. E eu já vi questões perguntarem sobre isso, por isso que está aqui nesse slide. Tá? Então, se alguém quiser anotar, corpúsculo de Barr é também chamado de cromatina sexual. Corresponde a um cromossomo X inativado. Né? Então, todas vocês, senhoritas, que estão aqui comigo nesse momento, com seus 2 cromossomos X, você recebeu um do seu pai e o da sua mãe, né? Um deles está inativado dentro das suas células. Beleza? Porque você tem 2. Ninguém aqui é Turner, até onde eu sei, né? Conhecendo vocês, meus alunos. Mas uma menina Turner, como ela só tem um cromossomo X, não tem como fazer corpúsculo de Barr. Entendeu? Né? Interessante isso, né? É uma questão que cai. Tá? O resto é sintominha besta. Não é bom falar besta, né? Talvez assim, você não precisa ficar gravando isso aqui.
tá? Assim, sendo bem honesto. É mais interessante você saber a constituição cariotípica, né? Como eu falei para vocês aqui, ó, o detalhe da ausência do cromossomo sexual. Então é X0, 45X0, tá? É uma aneuploidia de cromossomo sexual. Eu posso dizer que a síndrome de Down, ela é uma aneuploidia de cromossomo sexual? Não. A síndrome de Down é uma aneuploidia, olha aqui, ó, de um cromossomo dito autossomo. A aneuploidia de sexual é só quando envolve o X e o Y. Então, Turner faltou o cromossomo X. Então, é uma aneuploidia sexual ou aneuploidia de cromossomo sexual. É igual a última aqui, ó, a Klinefelter. É uma aneuploidia de cromossomo sexual? Sim. Qual o detalhe do Klinefelter aí? O Klinefelter, né, ele tem um cromossomo X a mais. Então, ele é XXY. Né? Diferente de nós, meninos, que somos apenas XY. Ele é XXY. Ok? Então, olha só o detalhe interessante do Klinefelter, né? O Klinefelter, ele é um pouco mais alto, né? Tem uma altura considerável. E um detalhe interessante, como ele tem dois cromossomos X, né? Vamos dizer assim, o Klinefelter, ele tem genitália feminina lá de dentro. Aí você fala assim, então ele é hermafrodita. Não, peraí. Esse negócio de hermafrodita, a gente tem que tomar muito cuidado com a espécie humana falar hermafroditismo. Beleza? Ele tem órgãos, por exemplo, o aspecto dele é masculino, o aspecto externo, como você está vendo, né? Mas dentro do seu organismo ele tem ovários. Só que tem um detalhe, cara. Né? Isso aqui, no caso, essa síndrome aqui, é a pessoa estéril. Né? Os gametas, ele pode até produzir gametas, mas os gametas não são viáveis. Entendeu? Então tem que prestar muita atenção, porque quando a gente começa a chegar em Klinefelter, por exemplo, começa as perguntas assim, e o hermafroditismo na espécie humana? Filho, hermafroditismo da espécie humana tem, além desse perfil aqui, né, no caso, cromossômico, a título de mutação, aneuploidia, blá blá blá, ele pode acontecer, mas você também tem, cara, casos de hermafroditismo provocados, por exemplo, por má formação de órgão genital, aí já é um problema de ordem de caráter embriológico, entendeu? Etc. Eu não vou falar para você que não existe, porque na biologia sempre tem uma exceção, graças a Deus, né? Como eu falo para vocês, a biologia é a ciência mais bonita do mundo, porque ela não é uma ciência exata, né? Mas não há uma regra para hermafroditismo na espécie humana. Até mesmo porque a condição normal não é ser hermafrodita, não é ser monóico, é ser dioico, né? Entendeu? Agora, biologicamente falando, eventualmente, existem pessoas por aí, né, que podem ter os genitais, tanto masculino quanto feminino, né, pensando nesse contexto, mas ainda para falar assim, o Klinefelter é um hermafrodita. Embora tenha ali por aí que queira, né, que teime com isso, porque na verdade, se você pensa no hermafrodita, você tem que pensar em gametas viáveis, né? Aí o Klinefelter, né, tem membros bem grandes, né? Alguns, assim, aí tem um espectro, né? Ou ele tem perda cognitiva, ou ele tem um QI acima da média, entendeu? E você vai encontrar muito dessas síndromes aqui, por exemplo, ó, esse XXY aqui, o Klinefelter, às vezes você encontra, por exemplo, síndrome de duplo Y, XYY, né? Em penitenciárias. População carcerária, né? É lógico, ali você tem gente, sei lá, né? É perigoso a gente falar isso, porque gente igual a gente foi lá e, enfim, deu rata lá e, né, matou alguém, roubou alguém, enfim, tá preso nesse momento. Gente sem caráter, né? Pessoas normais sem caráter que foi lá e fizeram alguma coisa assim, tal, tal, tal. Mas você também encontra pessoas com, ó, né, um parafuso frouxo ali, né? E aí vai, sabe aquelas coisas assim, ó, por exemplo, matou a família e foi ao cinema? Aí, cara, prende um cara desse, extremamente violento, extremamente agressivo, né? Faz um exame de cariótipo nele e descobre que ele é duplo Y, XYY, entendeu? Então você vai encontrar Klinefelter e esses síndromes desse naipe aqui de cromossomo sexual para 47 cromossomos, né? Você vai encontrar em população carcerária até relativamente comum você encontrar isso.
tá? Então, são as 3 síndromes que a gente comenta aqui. Só para você ter uma ideia do que são. Né? Só para você ter uma ideia, assim, olha, essas 3 aqui, tal, beleza, depois nas questões a gente passa, né? Mas assim, como eu te falei, não há necessidade de você ficar batendo em síndrome, né? Síndrome de Patot, síndrome de Edwards, lá. Se você não tem a noção de como é que ela se origina, através de, né, erros na meiose, erros em relação à disjunção. Isso é que é mais importante. Tá? Beleza? Bom, aqui a gente já falou das euploidias na aula passada, né? O lance das euploidias é exatamente quando você tem a duplicação, né, por exemplo, de lotes haploides inteiros, né? Então, por exemplo, lá em cima, ó, a condição diploide, né? Todos nós aqui somos diploides. Nós temos cromossomos aos pares, né? A gente tem 23 pares de cromossomos. Agora dá uma olhada no triploide. O que aconteceu no triploide? Teve, no caso, né, a adição de um lote haploide no conjunto diploide usual, né? Aí alguns livros chamam de genomas. Eu tinha falado sobre isso também na aula passada, né? E tetraploides, obviamente, é quando duplica isso aí. Você fala assim, tá, beleza, eu entendi, pá, mas e daí para nós aqui, a título de Enem vestibulares, né, Iago? Porque a gente tem que ser, né, o foco. Qual que é o lance aqui para nós? Bom, eu comentei com vocês na semana atrasada que, por exemplo, células cancerosas, né, elas são células poliploides. Então, por exemplo, o que é um câncer? Aliás, pelo amor de Deus também, né? Um aluno de terceiro ano, igual vocês, segundo, né? Enfim, vocês, meus alunos, tem gente que acha que câncer é apodrecer, né? Pelo amor de Deus. Câncer é uma divisão mitótica descontrolada, né? Por N motivos também. E essa divisão mitótica descontrolada, ela gera células, então, que tem um perfil tetraploide, cara. Poliploide, como queira. 4N, 5N, como você está vendo aí, 6N, 8N. Por que o câncer mata? Porque essas células poliploides, 5N, 6N, 8N, elas começam a roubar, né, entre aspas, começam a drenar todos os nutrientes para manter-se, porque ela tem uma taxa metabólica que está além, né? E aí, então, se começa, essas células cancerosas começam a drenar seus nutrientes, oxigênio e tudo mais, você dá óbito, né? Então, só citando isso, né? Caso você ouça falar de câncer, fala assim, ó, o câncer é erro de divisão mitótica, né? Em que você tem, por exemplo, células com divisão mitótica descontrolada, gerando, então, né, a condição poliploide, como queira, né? Enfim. Mas o lance da poliploidia, principalmente, aqui, aliás, as definições estão aqui, ó, que bonito, ó, lindas definições, ó. Para você que, né, às vezes você queria anotar, eu falo para vocês, eu odeio ler slide, eu não gosto de ler slide. Ler slides merece inteligência, né? Então eu coloquei aqui ó, o que é euploidia, haploidia, poliploidia, né? E a poliploidia, ela merece um destaque. A poliploidia, né? Aí você fala assim, pô, beleza, poliploidia, mas por que poliploidia? Daqui a pouco eu vou te explicar. Mas antes disso, olha só, nós temos 2 tipos, né, de situações de poliploide. Né? Nós temos os autopoliploides e nós temos os alopoliploides. E a cai. Não estou falando para você nada que não caia. Entendeu? Pode achar assim, nossa, a específica é densa, é tensa, tal, não sei o quê, mas eu não vou falar nada que não caia. Tá? Então preste atenção aqui nessa última parte. Os autopoliploides, olha aqui, ó, que legal aqui, ó. Os autopoliploides, esse negócio de autopoliploidia, ele é interessante porque, veja bem aqui, ó, deixa eu até tirar minha cara daqui para poder mostrar o slide bonitinho para você aqui, para você entender o que é a poliploidia. Olha aqui, ó, tá vendo? Aqui à esquerda, por favor, ó, você tem 4 cromossomos, 2 azuis e 2 vermelhos, né? Então esse aqui é um número diploide normal. E aí, cara, na hora de fazer a divisão celular, olha o que acontece aqui, ó. Essa célula, então, se tornando agora uma célula 4N, tetraploide, tá vendo? Isso aqui é uma autopoliploidia. Né? Quando você fala autopoliploidia, significa que ali dentro de uma espécie, né, você tem, então, que alguns indivíduos podem sofrer esse tipo de mudança no seu material genético. E aí, cara, toda vez que falar poliploidia
dentro do assunto evolução, nós vamos começar daqui a pouco, enfim, você vai lembrar que a poliploidia ela é muito importante na formação de novas espécies. Porque é o seguinte, esse indivíduo aqui da esquerda, esse aqui da esquerda, ó, né, de onde tudo começou, esse diploide, você está vendo aqui à esquerda, ele só reproduz com quem é diploide. Mas se de repente, dentro daquela população de organismos diploides, com 2 cromossomos vermelhos, 2 cromossomos azuis, surgem indivíduos poliploides, esses aqui da extrema direita, esses poliploides, eles não se reproduzem com diploides. Diploide só reproduz com diploide. Poliploide só se reproduz com poliploide. Entenderam? Então, esses mecanismos aqui, né, de poliploidia, eles são muito importantes na formação de novas espécies. Tá? Então, quando a gente põe esses conceitos para vocês aqui, às vezes vocês acham assim, nossa, mas por que eu tenho que saber disso? Porque, né, os casos de poliploidia são importantes na formação de novas espécies. Né? Nós vamos mostrar isso depois para você lá numa questão que caiu no Enem do ano atrasado, que falava sobre especiação. Entendeu? Especiação e formação de novas espécies. Aí você poderia me perguntar assim, como se formam novas espécies? Um exemplo, através das poliploidias. Então, pode acontecer formação de novas espécies por autopoliploidia. Aí depois eu vou te mostrar um tipo de especiação lá na frente, uma especiação simpátrica. Né? Especiação simpátrica mostra exatamente isso. Indivíduos que sofrem mutação, se tornam poliploides, e se eles se tornam poliploides, eles não conseguem se reproduzir mais com os diploides originais. Doideira, né? Cara, a biologia é maravilhosa. Se eu pudesse, eu levava vocês tudo a fazer biologia. Bom, agora, aqui é a história mais bonita do mundo, na minha opinião, né? Nesse negócio de poliploidia. Aqui, no caso, é o caso de alopoliploidia, né? Então, observa, ó, a história foi mais ou menos, eu vou falando, vocês vão dando uma olhada no slide aí. Olha o que aconteceu. Lá, a coisa, mais ou menos uns 100 anos atrás, depois que Mendel, né, ele propõe as ideias da genética dele ali no final do século XIX, no começo do século XX houve um boom da genética, né? Aí muita coisa aconteceu há 100 anos atrás, de 100 anos atrás para cá, né, tal, enfim. E aí, né, quando se tem noção do que é cromossomo, né, tal, não sei o quê, os cientistas falaram assim, ó, vamos fazer então os cruzamentos aí, né? Vamos fazer uns cruzamentos, Vamos cruzar aí, ó, como você está vendo no slide, vamos cruzar a couve com o rabanete. Alguém vai perguntar assim, mas por que cruzar a couve com o rabanete? Por que os cientistas tiveram essa sacada? É porque é o seguinte, o que você come da couve? As folhas. Você come a raiz da couve? Não. O que você come do rabanete? A raiz. Você come as folhas do rabanete? Não. Você joga fora, não é? Aí o que eles quiseram, o que eles queriam? Eles falaram assim, se a gente cruzar a couve com o rabanete, ó, tem o mesmo número de cromossomos, né? Pode até ser de espécie diferente, mas tem o mesmo, né? A gente vai conseguir uma planta que tem as folhas da couve e a raiz do rabanete ao mesmo tempo. Ó, genial, né? A ideia fantástica, fenomenal, como diria o outro, né? Seria uma planta que não teria desperdício. Você aproveitaria a raiz, rabanete e a folha, né? A couve. Aí eles fizeram o cruzamento. Só que o cruzamento deu exatamente o oposto do que eles queriam. Eles obtiveram a Rafanobrassica, o híbrido aqui, ó, estéreo. A Rafanobrassica, ela tinha as folhas do rabanete e a raiz da couve. Exatamente o contrário, né? Porque você estava esperando, pô, imagina a decepção dos caras, né? Porra, caralho, tá maluco, essa planta, né? Não sei o quê. Deixaram lá. Falaram, ah, não, deu errado o experimento, né? Tal, não sei o quê. Aí, cara, né? Como eram espécies diferentes, o híbrido, né, no primeiro instante, estéreo. Isso é uma regra. Era uma regra, tá? Eu vou te mostrar as exceções. Só que aí, olha o que aconteceu aí no slide mesmo. Rolou uma mutação, duplicou o número de cromossomos, quer dizer, rolou uma poliploidia,
E a rafanobrássica, que era então o híbrido estéreo, passou a se reproduzir, né? E se vai se reproduzir, isso então caracterizou uma nova espécie. E olha o detalhe em vermelho nesse slide. Então, a história da rafanobrássica, embora ela pareça engraçada, mas assim, na biologia, vocês sabem disso, que a gente sempre conta essas histórias para vocês, muitas das descobertas ocorrem ao acaso. Muitas das descobertas ocorrem sem querer, né? Aquela coisinha. E de repente, exatamente aqui, ó. Quando eles viram que a rafanobrássica, o híbrido, rolou uma mutação e ele duplicou e se tornou fértil, isso abriu a cabeça do cientista. Você, opa, peraí, vamos dar uma olhada então em algumas coisas assim. Aí, se eu falei para vocês que a poliploidia é importante em processo de especiação, né? Um grupo de seres vivos se especia, né, forma nova espécie, muito, por questão de poliploidia, são as plantas. Entendeu? E aí, sabe aquele conceito de espécie, talvez alguns professores já te aplicaram, tipo assim, espécie é um conjunto de organismos com uma série de semelhanças que são capazes de se intercruzar deixando descendentes férteis. E se você tem duas espécies diferentes, o híbrido é estéreo, esse conceito vai ser derrubado por conta disso. Nas plantas, eles cruzam, às vezes, espécies diferentes e obtêm híbridos férteis, eventualmente por, né, mutações poliploidia. Entendeu? Então, a gente está explicando isso aqui para vocês, porque quando você pegar uma questão, você pegar uma aula, você vai poliploidia é importante para especiação, em plantas, por exemplo. E aí, né, eu vou falar sobre isso depois também, lá na evolução, a gente tem que, muitas das plantas cultivadas, elas são plantas que foram obtidas através de especiação poliploide. O trigo, por exemplo, né, é uma planta que muitas das variedades de trigo foram obtidas por poliploidia. Sabia? Interessante, né? A rafanobrássica, a história curiosa aí do rabanete com a couve, né? Mas não fica rindo não, que tem muita coisa que acontece. Bom, e aqui, né, só para reprisar, né, então aqui, ó, as mutações numéricas, que a gente acabou de falar, né? E também temos nos cromossomos, né, as mutações chamadas de estruturais, para finalizar essa parte de mutação, tá vendo? Então tá ali, ó, deficiência, duplicação, inversão e translocação. Aí para você que bonitinho, ó, né? Então lá o que é, né? Cada situação dessa, observe, ó, deleção, deletar, perder, né? É quando simplesmente o cromossomo ele perde um trecho seu ali. Perde como? Pô, através, por exemplo, na hora da compactação da cromatina, por exemplo, né? Porque o cromossomo ele não é a cromatina compactada, né? Em alguns desses momentos de condensação, né, você vai ter erros e certos trechos dessa cromatina se perdem. Então, a deleção, né? A duplicação, pelo amor de Deus, não preciso nem dizer, a figurinha fala, né? Então, você tem trechos que podem ser duplicados e isso vai gerar problemas depois, por exemplo, na separação dos cromossomos homólogos, enfim. Inversão, pode ser pericêntrica ou paracêntrica, e a translocação. Você fala assim, o que é a translocação? Está trocando pedaço de cromossomo, ó, um com o outro. Detalhe, translocação é troca de cromossomos não homólogos, tá? Então, translocação, você deve estar com um livro aberto, alguma coisa assim, ó, se alguém te pergunta o que é uma translocação? É quando você tem, né, a troca entre segmentos de cromossomos não homólogos. Porque quando os cromossomos são homólogos, como é que chama a troca de segmentos? Crossing over. E crossing over acontece naturalmente tudo quanto é processo de meiose que você tem, né? Mas translocação é um tipo de mutação cromossômica estrutural. As quatro: deleção, duplicação, inversão e translocação, né? Porque mexem exatamente na estrutura do cromossomo. Tranquilo? Bom, e aqui, isso aqui é outra história. Isso aqui eu estava falando de mosaico. Mosaico, olha lá o que é mosaico, ó, mosaicismo, né? E quimera. Eu acho que eu cheguei a comentar quimera com vocês na aula passada, né? Quimerinha. Mosaico, cara. Deixa eu pegar um exemplo de mosaico aqui para você.
O mosaico, por exemplo, existe caso de síndrome de Down que a pessoa é mosaico. Sabia? Ele tem células 46 e células 47. Então, por exemplo, ó, se você acompanhar um mosaico ali, observe lá. Ó, esse desenho é bem didático, né, gente? Esse desenho é bem didático. Então, por exemplo, observe lá. Ó, você tem um zigoto. Esse zigoto começa a se dividir. E mutação, ao acaso, promove uma alteração ali numa célula. Né? Essa uma célula, com as divisões, ela passa a ser várias células. E aí o organismo da pessoa tem células, por exemplo, com 46 ou, entre aspas, com 47 cromossomos. Entendeu? Então, aí sabe aqueles casos de síndrome de Down, por exemplo? Esses dias eu até vi um mosaico desse na televisão, que descobriram assim, não, ele é mosaico e tal, a gente achava que ele tinha um problema aqui e ali, mas na verdade descobriram que ele tinha essa condição mosaico. Isso pode acontecer. Né? Agora, o quimera, aqui ó, do lado, aí já não tem a ver com mutação, né? Mutação seria aquele lado ali. Um errinho ali, alguma coisa do tipo. Mas o quimera é o seguinte, quimera eles descobriram também recentemente, foi questão de Enem 2015, o quimera. Como é o quimera? Eu vou usar o meu exemplo aqui com vocês. Vamos supor, eu sou o filho mais velho, né? Então você imagina o seguinte, ó, útero de mamãe, minha mão esquerda, sei lá, né? Enfim, blastocisto que me formou. Blastocisto. Presta atenção, ó. Eu grudei lá, né? E quando eu grudei, meu blastocisto grudou ali, o blastocisto me originou, grudou ali, começa a ter uma interação entre as células embrionárias com as células maternas. Então, uma fusão de células, literalmente. Uma lambança de células ali, um sincício, como a gente chama. Tanto que você tem essa questão de comunicação, né, de material genético, enfim, que tem o exame de sexagem fetal, né, cara? O exame de sexagem fetal se acusa pela presença do cromossomo Y, né, na corrente sanguínea. Beleza, fui embora, nasci. Mas numa dessas, trechos do meu DNA, eles podem ter ficado ali, no endométrio da minha mãe. Quando Yuri, meu irmão, né, logo depois de mim, ele veio, o blastocisto dele grudou ali, eventualmente, poderia existir alguns fragmentos do meu DNA, da vez que eu passei 2 anos antes, né, ali, e de repente esses fragmentos do meu DNA podem ter entrado na constituição, né, do meu irmão. Ou seja, se esse negócio de quimera que eu te contei aqui agora aconteceu com meu irmão, ele tem células com o DNA dele e também algumas células com o meu DNA. Isso aqui é um achado recente. Né? Você pode procurar quimerismo para você estudar. Entendeu? E é um achado recente que está assim, dando tapas na cara do povo da citogenética no povo da embriologia. Porque até então, cara, ninguém imaginava que isso fosse possível. Imagina, você que é filho do meio aí, ó, né? Você que é o caçula de 3 irmãos. Que você, se de repente, você pode ser um quimera, velho. Você pode ter células aí que não tem o seu DNA. Tem o DNA dos seus irmãos mais velhos, a sua irmã mais... Enfim, cara, olha que doidura, bicho. A biologia é massa demais, né, velho? A biologia é fenomenal, cara. Muito doido. Doido demais, como diria o Joãozinho, né? Calma, Carla. Calma, que o coronel não tá sabendo de Joãozinho ainda não, hein? Posso contar para ele. Deixa eu ver aqui algumas dúvidas. Não quis ler as dúvidas porque eu engatei aqui, né? Existe aneuploidia com erro na mitose? Não. Pode existir, mas aí não seria uma aneuploidia, o mosaicismo aqui, ó. Né? O mosaicismo, no caso, ele acusa uma mutação, né? E células, você pode ter células assim ou células assado, né? Mas aí, no caso, é um mosaico, não seriam todas as células, né? A pergunta, um erro de disjunção, ele promove um erro de segregação? Que segregação? Aquela segregação dos cromossomos ao acaso? É exatamente ali que está o erro, né? Porque se a gente fala, por exemplo, você pensar, por exemplo, em segunda lei de Mendel, né, em que você tem aquela separação dos cromossomos homólogos ao acaso, é exatamente dessa disjunção que nós estamos falando. Entendeu? Então, uma coisa leva a outra, né? A sua pergunta aqui foi essa. Cromossomo a mais é o de Bar ativado? Não.
Você está falando aonde, o Vitória, Yasmin Ferreira? Está falando esse cromossomo a mais é o de pai? Não entendi. Por que a mutação no cromossomo sexual pode afetar na cognição? Cara, a questão é a seguinte, uma alteração cromossômica, ela mexe em várias vias metabólicas do organismo. Entendeu? As alterações, elas são as mais variadas possíveis. Se você pensar na célula mais diferenciada do seu organismo, que é um neurônio, né? Esse neurônio, para ele ser tudo isso que ele é na sua cabeça, na nossa cabeça nesse momento, ele tem que estar funcionando, a célula, o núcleo tem que estar perfeito, bonitinho. Se você mexe na carga genética de uma célula, o neurônio talvez seja uma das células que mais sofra por conta disso. Porque para garantir a sua perfeição, ele tem que estar com o perfil genético intacto. Então, a maioria dessas síndromes mexe, né, com o cognitivo. Provoca aquilo que a gente estava falando, vocês vão falar que é retardamento mental, retardo mental. Né? Síndrome de Klinefelter pode ter distúrbio, pode ter, tipo psicopatia sim, mas isso aí também tem, né? Enfim. Porque a síndrome de Turner, em alguns casos, é mais branda do que em outros, de periódico continua 45x0, né? Não é uma questão de ser mais branda, né? É uma questão de você ter a seleção de características específicas devido a essa ausência desse cromossomo X. Porque uma síndrome não tem nada mais brando nem menos brando, né? É uma síndrome. A pessoa não carrega, né? Entre aspas, a peixa da normalidade, né? E como a gente estava falando agora há pouco, isso interfere no perfil cognitivo. E aí, para vocês aqui, uma coisa que a gente vai discutir isso lá na frente, entra algo que às vezes vocês não entendem, que é algo chamado inclusão, né? O que é inclusão? Inclusão significa, né, entre aspas, a aceitação daquilo que não está dentro desse perfil nosso normal. Né? As escolas têm que aceitar pessoas com síndromes. Vocês sabiam disso? O Preveste, por exemplo, tem que aceitar. Se chegar um pai com um aluno com síndrome de Down, falar assim, você vai matricular aqui. O Preveste tem que aceitar a matrícula do cara. Né? Aí começam os problemas. Por quê? Cara, isso a gente discute muito na sala dos professores. Eu e a Ada, falar de mim, meus colegas não sei. Não sei não, todos iguais, né? Eu sou incompetente, elevado à enésima potência, para trabalhar com crianças que não têm perfil cognitivo igual a de vocês. Eu não sei ensinar para uma pessoa, por exemplo, com síndrome de Down. Por que eu não sei ensinar para uma pessoa com síndrome de Down? Porque eu não aprendi isso na faculdade. Você acha que nas faculdades, nos cursos de licenciatura, os cursos que todos os professores fizeram, a gente tem matéria para ensinar pessoas com síndrome? Não. Então você percebe que há um erro? Há uma incoerência? Né? E fora o preconceito. Por exemplo, ouve o que eu vou te contar aqui sobre síndrome de Down para vocês. Numa dessas, né, uma escola aceitou uma criança com síndrome de Down. E aí, cara? A mãe de uma criança normal disse que não aceitava o filho normal dela estudar com a criança com síndrome de Down, cara. Pelo amor de Deus. Que nojo. Que nojo. N-O-G-O. Nojo. Sabe o que a dona da escola falou para a mãe da criança normal? Pode cancelar a matrícula do seu filho, minha senhora, porque eu não vou tirar a criança com síndrome de Down aqui de dentro. Entendeu? Fora esse tipo de preconceito. Que tem gente que acha que é transmissível. Né? Se eu ficar perto da pessoa com síndrome, ela vai transmitir para mim. É provocar uma mutação nas minhas células, meus filhos vão nascer com esse trem. É a santa ignorância, né? Ou a demoníaca ignorância. Então a gente tem problemas com isso. Né? A gente explica biologia, né? Se fosse só biologia, era linda, era maravilhosa a aula. Nossa, que delícia a aula de biologia aqui, né? Mas você tem que ver, cara, todo o lado social dessas síndromes também. Né? Os mecanismos de inclusão na sociedade. Né? Entendeu? Então, é o que vocês refletirem. Porque já não caiu para vocês no Enem uma redação
teve uma redação sobre negócio de audição, e se cai também uma redação sobre inclusão? Cara, nós somos, todos nós aqui, né? Eu posso estender, nós não somos preparados, não fomos, não somos e talvez nunca seremos preparados formação para lidar com, né, pessoas com síndrome. Exatamente por conta dessa, né, perda de capacidade cognitiva que essas síndromes todas apresentam. Né? Estão ouvindo a criança chorando? Enfim. Fragmentos ficam no corpo determinado? Sei. E esse cromossomo que você está falando aqui, se esse cromossomo X a mais, ele pode gerar uma cromatina sexual? Pô, Yasmin, brilhante, hein? Ganhou uma volta na moto. Pode. Exatamente. A pergunta que Yasmin Ferreira fez, né? Yasmin Ferreira, porque o crush dela, né? É nada mais, nada menos que o crush de todos nós, né? Rafael Ferreira. Rafael, cada vez mais bonito, né, gente? Depois que ele fez a harmonização facial, então. Ela perguntou assim, ó, se ele tem 2 cromossomos X, o Klinefelter XXY, ele pode ter cromatina sexual igual vocês, senhoritas, têm? Pode. Ele tem. Excelente observação, Yasmin. Avance 10 casas em direção à sua vaga na universidade, minha princesa. Excelente livro, viu, Gisele? Admirável Mundo Novo. Excelente livro. Continue lendo assim. Beleza, eu termino mutações aqui com vocês. Eu espero, né, ter aberto a cabeça de vocês para mutações. Né? A específica também a gente tem que povoar vocês com essas discussões. Vocês começarem a refletir, né? Essa questão de inclusão é seríssima. Né? Cada dia passa mais urgente, né, dentro da nossa sociedade. E, como eu falei, cara, nós somos incompetentes, nós professores. Eles não sabem o que a gente sofre quando tem que pegar um aluno de inclusão. Né? Então, é dolorido. Né? Pegar um aluno de inclusão porque a gente não teve essa formação na universidade. Aí você fala assim, mas tem cursos que têm formação? Cara, tem cursos que têm formação para tratamento, né? Por exemplo, das condições da síndrome. Por exemplo, síndrome de Down, ele tem um tipo de cardiopatia. Geralmente, as pessoas com síndrome de Down, elas são, a gente fala que elas têm hipotonia muscular. O que é hipotonia muscular? O músculo deles não é tão firme igual o nosso. Né? Aí eles têm que fazer tratamento fisioterápico, né? Fortalecimento muscular, enfim. Então, tem cursos que mostram como trabalhar com eles nessas partes, né? Mas nenhum curso de licenciatura, até onde eu sei, tem uma matéria, tem uma disciplina onde lida assim, ó, vocês vão ter que ensinar uma pessoa com síndrome de Down a ler, a escrever, enfim, aprender biologia, química, etc. Entendeu? Né? Gente, pensa, se já é problema pra gente, quando a gente pega um aluno com 46 cromossomos, iguais todos nós aqui, que ele já tem aquele TDAH, e todo mundo aqui, né, talvez, não sei, não precisa nem se identificar não, então, talvez algum de vocês possa até ter isso, né, toma medicação e tudo mais, já é difícil pra gente, né, ensinar para uma pessoa que tem esse déficitzinho, né, imagina para uma pessoa com síndrome. Aí vocês entendem a bomba que às vezes estoura no colo da gente. Né? E tem pai, cara, que quer resultado. Né? Não digo com síndrome, não, falando do TDAH, por exemplo. Tem pai que quer resultado. Ah, mas meu filho... Tá... Aí tem, né, N fatores, né, cara? Tem pai que não leva o filho para o tratamento. Tem pai que fala assim, não, meu filho não tem nada. Só é custosinho, ele não tem nada. Não dá medicação para ele. E aí, bicho, chove lá na sala da coordenação. Oh, meu filho, sei o quê. Ah, professor fulano de tal. Nossa, gente, complicado. Mas assim, não é que eu estou desmotivando, talvez alguns de vocês queiram ser professores, né? Mas assim, toda profissão tem seus ossos, né? São chamados ossos do ofício. E não tem profissão que é só bônus, não, viu? Deixar bem claro. Tem muita gente que pensa, não, minha profissão é maravilhosa. Ah, que isso? Cara, toda profissão tem seus bônus, mas tem seus ônus também. Os ossos do ofício, tá? E aí vocês vão aprendendo algumas aí. Bom, a lista que eu postei para você na semana passada, né?
a lista, você pode acompanhar comigo aqui. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu faço no plantão da Unidade Sul, né? Eu sou plantonista da Unidade Sul e lá, né? Que dia que é o plantão, Yasmin? Amanhã, né? 3 da tarde, plantão do IADA lá, né? É 1 hora inteira de pura diversão e loucura, né, Yasmin? Como é que é? Maravilhoso. As questões de verminoses, né? As questões de Ele terminou hoje, Glória. Aleluia! As questões de verminoses, as questões de poluição, né? Enfim, bom, dúvidas. Vamos dar uma olhada em algumas questões aqui, né? Um filme argentino lançado no ano de 2007, conteúdo de Alex. Olha para mim todo mundo aqui. Alex. Calma, Carla, calma. Um menino que devido a alteração genética... Ó, o detalhe aí. Outra coisa, ó. Lista específica. Eu só coloco questão atualizada. Exatamente porque tem os teimosinhos da estrela que acha assim, por que o professor está dando essa matéria se não cai, meu filho? Eu escolho a dedo as matérias e olha as questões aí. Eu deixei a fonte, eu não costumo deixar a fonte, né? Onde é que cobrou, o ano, tá vendo? Então, presta atenção até nisso, na lista do especialista está fazendo aí, ó. O menino que devido à alteração genética apresenta características físicas femininas. Menino, características físicas femininas. Qual a neoploidia? Né? Observado em Alex, não Alex aquele, The Books and Table. E qual o nome dessa síndrome? Bom, a gente falou sobre isso hoje, né? A neoploidia é a síndrome de Klinefelter, né? XXY para ele. Eu não sei se você lembra aquele slide que eu mostrei agora há pouco, ele tinha, né, glândulas mamárias também. Você reparou nisso? Né? Então tem, né, essa ginecomastia, como a gente chama. Tá? Aí uma questão sobre Down, né? Uma questão sobre Down. Uma em cada 1000. Né? É a mais comum das alterações cromossômicas. Né? Aí está falando, inclusive, sobre o que a gente estava discutindo no final. Ó. A pessoa com síndrome de Down faz parte do universo da diversidade humana e tem muito a contribuir com o desenvolvimento de uma sociedade inclusiva. Posso contar para vocês a história mais triste de síndrome de Down que eu já ouvi? Minha psicóloga, ela faz trabalho social, né? Tal, com a galera menos favorecida. E chegou numa casa, uma mulher muito pobre, né, tal, e ficou sabendo lá, né, chegou lá, tal, ficou sabendo que ela teve uma criança, tal, ela tem uma criança com síndrome de Down. E aí a psicóloga, né, foi lá, né, conversar, e aí, ó, encaminhar, né, a pessoa não tinha muita noção das coisas, tal. Aí falou, olha, seria interessante se você procurasse uma ajuda, né, na pestalose, da praia, isso aqui e tal. Aí ela falou assim, não, não procura nada, não. Vai ficar assim mesmo. Nós já estamos fazendo uma campanha na igreja de oração e Jesus é que vai curar isso aqui. Tem nada para falar, né, gente? Triste, né? Você vê. Nada contra, né? Oração para absolutamente ninguém, né? Mas síndrome de Down, né, cara? Esse é a inclusão, né? Bom, mas enfim, assinale a alternativa que representa corretamente um cariótipo de portador de síndrome de Down. Down 47, né? Então, não pode ser a letra A nem a letra B. Pode ser, então, no caso ali, né? 47XXY é Klinefelter. Tá? Se você quiser marcando aí. A gente acabou de falar disso. 47XY, esse mais 21 ilustra exatamente, né, o cromossomo 21 a mais ali. Então, você tem, né, essa resposta como sendo correta. Por que não poderia ser mais 18? Porque esse 18 aí, aliás, é interessante a questão, e eu sempre falo para vocês fazerem questões, gente, pegar exercício e fazer nas aulas lá, né, do nosso dia a dia, porque quando você pega as questões, você vai ver o que quer dizer. Por exemplo, às vezes você pega essa questão e fala assim, mas que caramba é esse aqui de mais 21 aqui? E esse aqui mais 18? Quer dizer que a síndrome se manifesta com maioridade? Não, gente. É porque esse mais 21 é a referência do cromossomo em questão. Todo mundo aqui, mesmo que nunca tenha pegado a aula do IADA, né, ou feita específica, sabe que a síndrome de Down tem a ver com o cromossomo 21. Quando ele escreve mais 21 aí, é exatamente o cromossomo a mais, a trissomia que a gente está falando, o 2N mais 1. Né? Por que não pode ser o mais 18? Porque se você tem um cromossomo 18 a mais, você não tem Down.
Tem uma outra síndrome chamada síndrome de Edwards. Né? Síndrome de Edwards. Então, Down 21. Uma dúvida que talvez você poderia ter ficado aí. Aliás, foi desse jeito aqui, ó, que caiu no Enem. A questão do Enem, acho que foi 2000 e bolinha lá. Ele colocou as características tal e perguntou o que que era. Né? E estava marcado exatamente mais ou menos assim, 47 mais 18. Né? Era um Edwards, mas na verdade não era para marcar Edwards, era para marcar que era uma aneuploidia. Entendeu? FATEC 2019. Né? Atualmente, pré-natais não invasivos detectaram anomalias cromossômicas, DNA fetal. Né? Olha aqui. Suponha, olha que legal essa questão. Suponha que uma mulher tenha se submetido a um desses exames durante a gravidez e que o resultado do laboratório tenha indicado que o feto tem exatamente um par de cromossomos 13. Por que que ele citou cromossomo 13? Porque o cromossomo 13, quando você tem alteração no número dele, dá uma síndrome chamada síndrome de Patot. Escreve-se Patal, pronuncia-se Patot. Né? 18, um par de 18, Edwards. Acabei de falar dele na questão anterior. Um par de 21, se tiver, seria Down. Então, quer dizer, até agora, normal. Um par de cada, tá ok, bonitinho, normalzinho. Mas olha o detalhe lá, ó. Apenas um cromossomo X e nenhum cromossomo Y. Então, nesse caso, se você tem apenas um cromossomo X, mas não tem ninguém ali do lado, o que é? Turner. Né? Turner, e sempre que se falar Turner, o sexo é feminino. Boa questão, hein? Boa. Questão boa. Essa porra, pega o modelinho dela para colocar lá na UNI para você fazer. Beleza? Olha com a questão do Ceará. Olha aí, meu. Olha. As anomalias cromossômicas podem ser de dois tipos: numéricas, estruturais, e buchada e bode. Considerando essas anomalias, assinala a afirmação verdadeira. A síndrome de Down, causada principalmente pela trissomia do cromossomo 21, é um exemplo de alteração cromossômica numérica no poder verdadeiro. Detalhe, principalmente, 95%, né, dos casos de síndrome de Down é por trissomia. Tem 5% de casos por translocação de 14 com 21. A gente nem considera isso aqui a título de ensino médio, tá? Mas é óbvio que na universidade você vai estudar isso, você que vai para um curso de saúde. Deixa eu ver aqui então por que as outras estão erradas. Fazer igual eu faço no plantão com os meninos lá, hein? E aí, quando ninguém responde no bate-papo, eu peço lá para a Ivana, né, Yasmin, derrubar a sala. Então vamos ver aqui que já que eu sou anfitrião mesmo, eu vou derrubar o seu estudo se vocês não responderem. Eu quero ver quem está prestando atenção aqui. Letra B, as anomalias estruturais que envolvem alteração na estrutura de um conjunto extra de cromossomos são denominadas de aneuploidias. Onde é que está o erro? Bate-papo aberto. Quem acertar, uma volta na moto do Ferreira. Ixi, falou que é Ferreira, resposta mais que depressa. Opa! Exatamente, Jéssica. São euploidias. Muito bem, a Bruna também respondeu aqui, ó. Ferreira que faz milagre. Olha aqui, ó. As anomalias estruturais, né? Por que está errado, então? Vou dizer para você que está vendo comigo aqui a lista, ó. Que envolve alteração na estrutura de um conjunto extra de cromossomos. Não é só um cromossomo, é um conjunto deles, né? São denominadas de euploidias, não é aneuploidia. Beleza? Não é aneuploidia, é euploidia. Letra C. Quem acertar a letra C, atenção, Carla, essa é para você. Uma volta no skate do professor João. Só a Carla, gente. Se ela não responder, porque ela não está na sala. Por que a letra C está errada, Carlinha? Uma volta no skate do professor João. Essa é fácil, Carla. Isso aí você não me envergonha, não, vai. Você sabia, gente, que a Carla, aquela falciforme, lá de Goianésia, dia que o Joãozinho deu aula na sala dela, tô demais esse professor. Ficou fã dele, rapaz. Carla, ele tá parecendo um mendigo, velho. O cabelo dele tá parecendo uma samambaia implantada. Tá parecendo um mendigão. E aí, você vai responder, não, filha? As anomalias numéricas, caracterizadas pela ausência ou adição de um... Ó, tá respondendo aqui. Vê o que ela vai responder. Responde, não vou falar pro seu pai, não.
Exatamente, é certinho. É uma volta no skate, doido demais, cara. As anomalias numéricas, caracterizadas pela ausência ou adição de um cromossomo, são denominadas aneuploidias. Não é poliploidia. Né? Beleza? Letra D. As anomalias estruturais. Atenção, você do pré-veste centro. Quem acertar, ganha. 1 hora de malhação com o professor Ramiro. A boneca bombada do pré-veste centro. Plantonista de física para você. As anomalias estruturais do tipo poliploidias, identificadas na espécie humana, são espontaneamente abortadas ou têm viabilidade restrita ao nascer. Por que que a gente não considera essa aí? Onde é que está o erro? Quem vai acertar essa? Você malhando com Ramirão Imortal. Não, não é essa não, Carlinha. Não. É um erro sutil. Vamos lá. Quem acertar, Ramirão, ó, um bíceps, rosca direta com Ramiro. Ramirão Imortal. Crush do Vespertino. Não, bem não. Vou mostrar para vocês onde está o erro. Quer ver? Olha lá, ó, letra D. Vamos ler todo mundo lá. Ó. As anomalias estruturais, exatamente, Bruna, estruturais, do tipo poliploidia. Poliploidia não é anomalia estrutural, é anomalia numérica. Ah, não, Iada, pelo amor de Deus, não acredito. Pode acreditar, é por isso que nós estamos aqui. É numérica. Ah, não, tá sacanagem. É exatamente isso. O cara que faz a questão quer que você erre a questão. Né? Então você arruma isso aí, filho. Aí, ó, Enem PPL. Sabe o que é PPL, né, cara? É a galera que faz Enem, é a população carcerária. Sabia, né? Esse dia que eu fiquei sabendo. Aqui, ó, olha só o que acontece, ó. Aqui ele já dá a dica na primeira parte da história, ó. Em pacientes portadores de astrocitoma pilocítico, um tipo de tumor cerebral, o gene BRAF, ó, presta atenção, ó, o gene BRAF se quebra e parte dele se funde a outro gene. Uhum. Para detectar essa alteração cromossômica, foi desenvolvida uma sonda que é um fragmento de DNA que contém partículas fluorescentes capazes de reagir com genes BAF e A1549, fazendo cada um deles emitir uma cor diferente. Em uma célula normal, como os dois genes estão em regiões distintas do genoma, quer dizer, ó, cromossomos separadinhos, né? As duas cores aparecem separadamente. Já quando há a fusão dos dois genes, né, as cores aparecem sobrepostas. A alteração cromossômica é de que tipo? Se você tem um gene que está aqui, esse gene ele se funde com outro gene no outro canto, é uma translocação. Uma das últimas coisas que eu falei na aula de hoje. Lembra que eu falei para você que troca de segmentos entre cromossomos não homólogos é do tipo estrutural. Tá vendo? Questão boa, hein? Questão boa. Questão boa. A questão da transposição é outra coisa aqui, viu, Dona Yasmin? Tá? É outra coisa aqui. Ô, Bruna, poliploidia na espécie humana é mais comum de se abortar espontaneamente. E se nasce, a viabilidade é muito baixa. O transposon, o Yasmin, a transposição que você está perguntando aqui, tem a ver, é outra história aqui, é uma coisa que vai mais para a genética molecular, tá? Não tem a ver com isso aqui exatamente, beleza? Bom, questão 6, Mackenzie, 2018, síndrome de Turner, né? Mulheres, baixa estatura, esterilidade, né? Aí você pega algumas características aí, né? Tem algumas mulheres, duas linhagens celulares, né? Aí, ó, esse lance aqui, ó, é o mosaico, ó, tá vendo, ó? Em algumas mulheres, entretanto, são encontradas duas linhagens celulares diferentes, uma com cariótipo normal, quer dizer, células com 46, e a outra com cariótipo típico dessa síndrome, que é o 45X0. Essa pessoa que eu conheci, que eu falei para vocês que era Turner, ela era mosaico, entendeu? Nesses casos, os sintomas tendem a ser mais brandos, inclusive fertilidade, né? A esse respeito, considere a seguinte afirmação.
Item número 1. Nas células alteradas, verifica-se a ausência de os cromossomos sexuais, certo? Nos casos em que há duas linhagens celulares, o zigoto era normal e a alteração ocorreu nas células do embrião. Por isso que eu coloquei o mosaico no slide aqui e vou subir o slide hoje ainda. Porque lá tem, né, o mosaicozinho lá. Porque quando eu coloquei mosaico lá, era para você entender isso aqui agora. Né? E tá certo a 2. Todas as filhas dessas mulheres apresentaram a síndrome? Não. Porque a gente está falando de uma alteração, no caso do tipo mutação, não tem nada a ver. Né? Então, é só 1 a 2 correta. Né? A 7 agora. Uma questão, né? A sequência abaixo corresponde a um trecho de DNA específico que sofreu uma mutação gênica por substituição de um nucleotídeo na 5ª posição. É exatamente aquilo que a gente discutiu na aula passada, né? Onde a gente teve, então, né, a questão de trocar uma base nitrogenada por outra e se afetar, no caso, o código genético. A gente mostrou a tabela do código genético, etc. Né? O que aconteceu aqui? Sobre a mutação que aconteceu na cadeia de DNA acima, é correto afirmar que... Bom, então presta atenção aqui. Primeira coisa que nós temos que fazer. Pegar esse GTG aqui, esse DNA, e fazer o RNA mensageiro dele. Qual que é o RNA mensageiro para GTG? CAC. Aí você vem aqui embaixo, aqui, ó, CAC histidina. Grave isso aí, CAC histidina. Agora vamos pegar aqui, rolou a mutação, né? Era GTG, virou GAG. Vamos fazer a mesma coisa. Qual que é o RNA mensageiro aqui? Vai ficar CUC. Aí você olha aqui embaixo, ó, leucina. Então, quer dizer, se essa mutação acontecer, trocar GTG por GAG, vão gerar 2 códons de RNA mensageiro diferente. E como você viu na correspondência aqui embaixo, ó, bem nas entrelinhas aqui do exercício, de forma muito sacana, inclusive, você vai ter substituição do aminoácido. Então, a mutação vai acontecer. Lembra daquela história de trocar o aminoácido de lugar, trocar o aminoácido? Enfim, é isso aqui, ó. Porque GTG determina CAC, e CAC codifica histidina. E GAG determina CUC, que codifica leucina. Por isso que a resposta é a letra E. Entendeu? Agora, não pode ser a letra A, porque não tem nada a ver. Gera uma cadeia polipeptídica com aminoácido a menos? Não. Vai ter um aminoácido ali, só não vai ser o mesmo. Né? B, aumenta o número de códons do RNA mensageiro? Não. O que é um códon? Códon é cada trinca de bases. Quantos códons tem nesses DNA que vocês estão vendo aí? 5. Não vai mexer no número de códons de forma nenhuma. Então, o número de códons continua sendo o mesmo. São 5 códons. Tanto em cima quanto embaixo. Então, não pode ser a letra B. É silenciosa? Não, ela não é silenciosa. Silenciosa é quando você tem aquela condição degenerada, que eu expliquei para vocês na aula passada. Que é quando você tem, por exemplo, um aminoácido. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem, né? Aqui, ó, por exemplo, silenciosa, por exemplo, olha aqui, ó. Vamos supor que rolou a mutação e o exemplo, tá? E era CUC aqui no RNA mensageiro e de repente virou CUG. Vai mudar o aminoácido? Não, vai ser leucina do mesmo jeito, você concorda? Então isso seria uma mutação silenciosa, né? E se a mutação é silenciosa, ela não vai acusar, né, no caso, diferença na proteína. Então, tá errado por isso, porque a mutação primeira, ela não é silenciosa, né? Letra D. Altera o módulo de leitura do RNA mensageiro? Não altera nada. O código genético é universal. Ele é o mesmo para tudo quanto é forma de vida. Por exemplo, se eu falei para você aqui, ó, que CAC determina histidina, isso vale para toda e qualquer forma de vida no planeta Terra. Entendeu? Então não muda nada. Tá? E a letra E, então, causa a substituição de aminoácido da proteína, como a gente mostrou. Simples, né? Mas assim, eu vou explicar qual que é a dificuldade que vocês têm nessa questão aqui. São esses conceitos que nós falamos. Códon, código genético degenerado, código genético universal. Eu estou percebendo, pelo que, né, olhando para a cara de vocês aqui, o jeito que vocês estão tratando, né, vocês não perguntaram nada. Quando não pergunta é porque tem alguma dúvida aí.
Em aula remota é exatamente o contrário, né? E a gente pode fazer isso um dia, trabalhar só com citogenética, para desfazer essas... Aí eu posso falar de transposon para você, viu, Yasmin? Tá? Bom, questão número 8. As mutações podem ser gênicas, né? Tal. Quando atingem apenas um pouco, você está tentando enunciar para encher linguiça. A respeito dessas mutações, são feitas as seguintes afirmações. Questão boa, hein? Questão boa também, ó. A síndrome de Down, Turner e Klinefelter constituem a neuploidia. Pelo amor de Deus. Próxima. 2. O albinismo constitui um tipo de euploidia. Não tem nada a ver. Albinismo é de caráter autossômico recessivo. Azinho, azinho. Não tem nada a ver com euploidia. Né? Bom, daltonismo. Daltonismo, calma, Yasmin. O daltonismo constitui um tipo de aneuploidia. Daltonismo? Não. O daltonismo é um caso de herança ligada ao sexo. O que é herança ligada ao sexo mesmo? Tem a Maria Eduarda, você não viu isso ainda, né, minha princesa? Herança ligada ao sexo é porque é o seguinte, deixa eu explicar para ela, né, e para quem não lembra. Essa primeira parte da genética, que vocês do segundo ano, a Jéssica também, vocês do segundo ano vocês estão fazendo agora, são os genes que não estão ligados aos cromossomos sexuais. Então, por exemplo, nós temos 46 cromossomos, não temos? Então, 44 são os mesmos, determinam as mesmas características em todos nós, independente do sexo. Tá? E aí, vai ter um capítulo da genética que vai estudar só os cromossomos sexuais. E o daltonismo é provocado por um gene recessivo que está ligado ao cromossomo X. Entenderam? Então, como eu tenho aluno de segundo ano aqui, eu tenho que falar disso. E serve até para você que esqueceu, né? Mas não é neuploidia, não. A neuploidia é ter menos um cromossomo. O daltonismo tem nada a ver com isso. Né? A hemofilia constitui, né, o tipo... Na verdade, assim, eu não gosto muito desses termos assim. Igual eu falar, por exemplo, assim, ó, a anemia falciforme da Carla é uma mutação. Né? Aí eu falo assim, nossa, ela é mutante. Não, na verdade é porque o gene surgiu por mutação. Né? E ela carrega, né, a Carla, por exemplo, aqui, ela carrega uma cópia desse gene mutante. Então, a hemofilia constitui um tipo de mutação gênica? Constitui. Mas não é hemofilia, né? O mais bonitinho ficaria assim, o gene da hemofilia, né? Então, seria 1 em 4. O que é hemofilia mesmo? As meninas do segundo não sabem. O que é hemofilia? Hemofilia, Jéssica, Maria Eduarda e quem mais tiver de segundo ano aí. Hemofilia é quando a pessoa também tem um gene recessivo ligado ao cromossomo X, né? É que você tem dificuldade na coagulação sanguínea. Se a pessoa, por exemplo, cortar aqui, ó, um quartinho, descascando uma laranja, o quartinho sangra até morrer se não for socorrido a tempo. Se chama hemofilia. Vocês vão ver isso também lá na parte de cromossomos sexuais, tá? Beleza? Bom, questão número 9 tá acabando, né, gente? Ó, um cariótipo, né? Um cariótipo bonitinho, né? Lindinho cariótipo aí. Toda vez que você pega o cariótipo, você vai vendo olha os pares, ó. Par, 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 par. 1, 2, 3, 4, 5, né? Lá em cima. Mas olha o 13. Tem um par de cromossomos 13 aí. Tá vendo? Um cromossomo 13 a mais. É a síndrome de Patou. Tá vendo? E ele é do sexo masculino. Por que eu sei que ele é do sexo masculino? Porque ele tem um XY lá embaixo. Né? Então, a resposta correta é a letra D. Acho que não precisa nem explicar por quê. Né? E cuidado com o exercício onde mostra o cariótipo. Olha os parezinhos aí bonitinhos. E se você tem alteração, né? Falta um cromossomo para formar o par, ou tem um cromossomo além do par, é síndrome. É aneuploidia. Né? Eu mostrei uns cariótipos de Down para você, de Klinefelter, um cariótipo de Turner. Tá? E aí você está vendo exatamente isso. Né? São questões boas, hein? Bem recentes também, né? Vocês estão vendo, né? E a última, né? Mackenzie. A Carlinha vai responder essa. Anemia falciforme, olha aí, ó. Não sei o quê, essas são afirmativas. As hemácias apresentam-se deformadas. Sim, formatinho de foice.
né? Tá certo. Aí, Alexandre, ó, aquela dúvida que a gente estava no começo da aula. A substituição do aminoácido altera apenas a estrutura quaternária da proteína? Não. Afeta a estrutura primária, né? Afeta inicialmente a estrutura primária. Com a estrutura primária alterada, altera a secundária, terciária e quaternária. Aí já tem gente falando assim, puta que pariu, eu esqueci que é estrutura primária, secundária, caderno vai dar uma lida hoje, né? Estrutura primária é a sequência de aminoácidos que forma a proteína. Não trocou o glutamato pela valina? Alterou a estrutura primária, né? Estrutura secundária é a espiral formada pela estrutura primária. Estrutura terciária é quando a espiral faz novelinho em cima dela mesma. Estrutura quaternária é quando você une estruturas terciárias formando uma proteína maior. É um proteinão formado por proteínas menores. Entendeu? A hemoglobina, por exemplo, ela tem estrutura quaternária porque ela é formada por 4 cadeias terciárias, né? 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. 2 delas sintetizadas no cromossomo 4 e 2 sintetizadas no cromossomo 11. Então, se troca o aminoácido de lugar lá, como a gente mostrou no slide com o Alexandre no começo da aula, o glutamato pela valina mexe na estrutura primária, e se mexe na estrutura primária, o que eu falei para vocês? Muda totalmente o sentido da proteína. A palavra trocada na frase muda o sentido da frase. E essa proteína alterada mexe na estrutura secundária, terciária, quaternária, na hemácia, no monte de órgão, na mulher subindo a escada, chegando lá na biblioteca, morrendo, etc. Né? Então, está errada 2, porque não é apenas estrutura quaternária. 3, a substituição de um único nucleotídeo na cadeia do DNA pode resultar em condições como essa. O que é um nucleotídeo? Vou voltar aqui para você ver, ó. É isso aqui, ó. Quando eu mudo uma letrinha de lugar, falar assim, né? Para quem não lembra da matéria do primeiro ano, né? Para quem não viu essa parte do DNA ainda, esqueceu, blá blá blá. Nucleotídeo é representado pela base nitrogenada, entendeu? Então, quando eu troquei, por exemplo, a timina de lugar com a adenina, eu mexi em um nucleotídeo. Aí ele perguntou, né? Vamos voltar aqui na questão, ó. A substituição de um único nucleotídeo na cadeia de DNA pode resultar em condições como essa? Sim, pode, né? Porque aqui você está vendo exatamente um exemplo desse. Ó. Eu troquei um nucleotídeo, já deu histidina gerando leucina. Lá o glutamato foi trocado pela valina por um nucleotídeo também. Então, o item 1 e 3 estão corretos. Beleza? Lista já foi para vocês. Vou subir, dona Carla e turma de específica linda, maravilhosa que Deus me deu. Vou subir as 2 aulas hoje, mais os slides. Tá? Vou subir tudo, vou subir a aula em vídeo mesmo, para você assistir quantas vezes você quiser. Tomara que o WhatsApp suporte, né? Para eu subir a aula para você. E vou subir os slides em PDF. No próximo encontro, se tudo der certo, né, as vicissitudes da vida, eu vou trazer então o convidado, que eu falei para vocês, né, a pessoa que trabalha com pacientes com síndromes, né, enfim, e a gente vai começar então a conversar sobre as mutações e a evolução, beleza? Muito obrigado a todos vocês, tá? Deus ilumine a cada um de vocês hoje, um bom resto de semana. Quem eu for ver ainda essa semana, né, beleza, a gente vai se falando, mas quem eu não for ver, bom resto de semana, tá? Ah, pode ser também, né? Eu vou ver com ele então. Ah, se ele posta Ele tem um canal no YouTube, o Cebolinha? Tchau, Frasca. Cebolinha tem canal no YouTube? Tem, né? Eu vou passar para ele então as aulas que eu tenho gravadas nesse computador. E aí, como ele está com o canal aberto, né? Frequenta demais a sauna, né? Então, eu vou passar para ele lá para vocês, tá bom? Beijos, muito obrigado a todos vocês, tá? Até daqui 15 dias, ok?